Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um encontro com Jesus da montanha, para ouvir as suas palavras no Sermão do Monte. Neste vídeo eu vou continuar a falar sobre oração, sempre pedindo para você que se inscreva no canal, não deixe de participar com a gente aqui, ok? No vídeo passado eu falei sobre a oração, que é a segunda forma da espiritualidade judaica e da espiritualidade do reino de Deus também. E o desenvolvimento dessa segunda parte tem dois elementos a mais que as outras. E esses dois elementos são dois desenvolvimentos, duas catequeses sobre oração. Por se tratar de um aspecto muito importante, esses dois desenvolvimentos foram colocados aqui para orientar a igreja, para orientar o povo do reino de Deus a orar como convém. Nesse vídeo eu vou falar então desse primeiro desenvolvimento, que aparece no capítulo 6, o verso 7 e 8, que lê assim: E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, o Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Esse primeiro desenvolvimento é uma exortação sobre a maneira como os gentios oravam, tentando convencer os seus deuses com muitas repetições. É importante notar que aqui nós estamos no âmbito da igreja. É a igreja, a comunidade de Mateus, que está relendo as palavras de Jesus e aplicando a sua própria realidade, a realidade que está no seu entorno. Pois Jesus estava falando da esmola, da oração e, como veremos, do jejum, que são práticas entre a comunidade que ele vivia, a comunidade judaica. Aqui os gentios se referem a pessoas que estão fora da comunidade cristã, porque gentios não se aplica, então, como contraposição aos judeus. Então, vamos ver como era essa prática e qual é a recomendação nas palavras do texto. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. A gente pode pensar que vãs repetições é ficar pedindo ou orando a Deus com as mesmas palavras, como se fosse uma reza. Mas aqui tem um aspecto muito importante a ser notado. O próprio Jesus, no próprio Evangelho de Mateus, fala 3 vezes as mesmas palavras quando ele está no Getsêmani. Mateus 26, verso 44, quando está no Getsêmani, ele diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus está pedindo que, se possível, Deus afaste dele ou passe dele o cálice, que é o seu sofrimento. E ele vai orar, deixa seus discípulos a uma distância. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Vai novamente orar, acorda os discípulos, volta a orar, repete as mesmas palavras, e assim ele faz por 3 vezes. E se acharmos que as vãs repetições é ficar pedindo as mesmas coisas para Deus, então nós colocamos Jesus também aqui, vamos dizer assim, em uma fria, né? Mas não é isso que se trata. Na verdade, as vãs repetições dos gentios eram mantras e rituais de repetição, tentando convencer, tentando mover os seus deuses para realizar os seus desejos, suas necessidades. Então, o propósito, como está na palavra aqui, presunção, eles presumem que fazendo assim serão ouvidos, pelo muito falar serão ouvidos, é o diferencial entre a comunidade cristã, que deve orar sem cessar, que deve insistir com Deus nas suas orações, mas não para demovê-lo de seus propósitos, não para convencê-lo de qualquer coisa. Portanto, as vãs repetições aqui é a motivação. Como no vídeo anterior eu falei da motivação dos fariseus, que ao orar publicamente e tocar trombeta diante de si, a motivação é a ostentação, aqui a motivação é tentar convencer o seu Deus, né, ou seus deuses, de que eles necessitam de alguma coisa e tentam, então, demover Deus da sua vontade para fazer a vontade deles. Veja que isso é presunção. Aqui no verso 8, o texto diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que vocês peçam.
Então, essa segunda parte explica a primeira. Aqui, a questão é justamente sobre necessidades, necessidades que vão aparecer na terceira parte, que vamos estudar também do Sermão da Montanha, no famoso texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essas necessidades normais, humanas, devem ser supridas à medida que o nosso Pai conhece as nossas necessidades. E aqui tem um ensinamento muito importante sobre oração. A comunidade está refletindo sobre a prática, mas também sobre o propósito da oração. A oração aqui não é para informar Deus de qualquer das nossas necessidades. Ele sabe de tudo. A questão aqui é conosco e não com Deus. As nossas vãs repetições de nada auxiliam, porque Deus já sabe o que nós precisamos. Então, nós entramos em um estado de dependência, de humildade, de gratidão também, sabendo que todas as coisas provêm das mãos de Deus. Na terceira parte, como eu já disse, das nossas necessidades, também se diz que Deus tem cuidado de nós, que Deus está atento às nossas necessidades. Ele sabe do que nós necessitamos, do que precisamos. Portanto, não precisamos informá-lo, mas precisamos nos dirigir a Ele em humildade, em devoção, em oração, como diz o texto. Um outro aspecto também importante dessas vãs repetições é que pode ser visto a partir das repetições de uma reza, como a gente chama, de uma oração, de um mantra que é repetido incessantemente, sem a consciência do que essas palavras significam. Na época de Jesus, cada grupo, e também na época da igreja, né? E ainda hoje é assim, cada grupo tem sua forma de orar e sua oração que identifica. No Sermão da Planura, lá em Lucas, se fala, a motivação para se falar o Pai Nosso é porque João Batista, ensinou uma oração aos seus discípulos, então os discípulos pedem que Jesus ensine eles a orar também. E lá, como a gente vai ver, a oração do Pai Nosso é bem mais curta, nós já falamos isso nos vídeos introdutórios, quando comparamos Mateus, a versão de Mateus, do Sermão da Montanha, e a versão de Lucas. Portanto, outro ensinamento muito importante é que qualquer formulação de oração que leve à repetição impensada, que leve à repetição mecânica, vamos dizer assim, de palavras ocas, sem sentidos, apenas ritualística, não tem relação com a verdadeira oração. E isso torna, então, uma vã repetição. Nós vamos falar ainda sobre a oração do Pai Nosso no próximo vídeo. Eu espero você, espero que esse tenha sido um vídeo esclarecedor e que ajude você a orar mais e melhor. Deus abençoe e até a próxima.